Bom dia a todos os inspetores das associações que me convidaram para fazer essa breve exposição, agradecendo a todas as associações na figura da professora Giovana. Quero desenvolver com vocês um pouco sobre a correlação entre a pandemia e o nosso cotidiano geral e o nosso cotidiano escolar. A pandemia fez desabar sobre nós a quebra do nosso cotidiano rotineiro. Há vários sinais, para não dizer de várias realidades nesse sentido. Há um sinal muito claro de que a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º da nossa Constituição, está em xeque. Jamais se proclamou tanto o direito à vida. Surge, na fala dos governantes e de pessoas responsáveis, o direito à vida como um direito fundante da vida coletiva. Isto significa que o direito à vida é o direito fundante de todos os outros direitos, inclusive do direito à educação. Quando esse direito está em risco, os outros também estão em risco. Outro sinal claro desse desabamento que a pandemia fez sobre o nosso cotidiano é a restrição do direito de ir e vir. Com isso, limita-se a nossa liberdade de ir e vir, de frequentar espaços, em favor do direito à vida. Por isso, as palavras de ordem que mais se ouvem são: fique em casa, volte para casa, isolamento social, isolamento do social e distanciamento social, como uma forma de preservar a vida. Há outros sinais que suspenderam vários sistemas que conduzem e dirigem o nosso cotidiano. O sistema de trocas, afetando profundamente o comércio, com lojas fechadas, a suspensão de alguns segmentos da produção, agravando ainda mais o desemprego. A suspensão quase que completa do sistema cultural presencial, como museus, cinemas, salas de arte, teatros e, enfim, o sistema de transporte. Como consequência, há uma desconstrução do nosso cotidiano como nunca visto até então. E nessa desconstrução, houve a visibilização da nossa desigualdade. Talvez nunca nós tivemos uma visibilização da nossa desigualdade em todos os aspectos como agora. Não só o desemprego, não só a marginalização, mas também a dificuldade de acesso a determinados bens sociais, como este bem do direito à saúde e, sobretudo, do direito à saúde pública. Há um sentimento de insegurança socioexistencial, em que o temor e o medo trazem insegurança quanto ao nosso futuro próximo. Esse medo e essa dificuldade também afeta o modo como a nossa sociedade está estratificada em classes sociais. Desse modo, nós estamos fora de nós mesmos, dentro de casa, experimentando algo que nós sempre denunciamos de uma ou outra maneira, a segregação. Nós estamos experimentando o significado real da segregação quando, por exemplo, evitamos o abraço, evitamos o aperto de mãos. Esta situação afeta as nossas emoções, porque, inclusive do ponto de vista visual, nós estamos
muitas vezes com máscaras. O nosso diálogo na praça está limitado. Estas realidades afetam e afetarão de maneira inédita a escola. Em nossa área, exceto o sistema hospitalar, o maior impacto foi a invasão da escola na casa, ou melhor, das escolas nas casas. A casa tornou-se o lugar do fogão, da limpeza, do lazer e do ensino. Do ensino em casa, tudo ao mesmo tempo, dentro do mesmo espaço, antes tomado por rotinas relativamente separadas. O que significa que 500 milhões de crianças e adolescentes e jovens deixaram de fazer o trânsito da casa para a escola, da escola para casa? Que impacto isto significa? A escola, que era e continuará a ser o lugar mais permanente de convivência fora de casa, lugar institucional de permanência contínua, sistemática, avaliada, com presença pelo menos 5 dias por semana ou pelo menos 4 horas por dia, agora ela se mudou para dentro da casa. E esta invasão da escola ou das escolas nas casas vem nos mostrando não apenas casa, mas casas. A duplicidade de casas acompanha a desigualdade social e se torna o lugar mais visível do desdobramento sobre as escolas, evidenciando a nossa dupla rede de ensino, seja pelo tratamento interno à escola, seja pelo diferente desempenho. Mas agora, acrescente-se a isso a visibilização da dupla rede com relação às estratégias relativamente à posse e ao uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação em termos de acesso, qualidade, domínio e competência. A invasão das escolas nas casas traz à nossa consideração a importância não apenas do cognitivo, mas da convivência socializadora como um lugar de aprendizado das regras do jogo, da tolerância e da aceitação das diferenças dentro do jogo democrático. A invasão das escolas nas casas vem revelando a importância da figura e do valor do professor, da professora. Ficam evidentes os limites de um ensino doméstico. Eis que se torna, então, fundamental para todos os profissionais da educação, desde aqueles que se ocupam de coordenação, de inspeção, de gestão, né, até os professores, os docentes, a capacitação para as tecnologias digitais da informação e da comunicação. É nesse sentido que o Plano Nacional de Educação, em sua meta 5, em sua meta 7, reforçou nas estratégias a importância de que todas as escolas devessem ter banda larga, internet de alta velocidade, todos os estudantes pudessem ter um vestibular, um computador, de modo a poderem dominar essas novas tecnologias e aí fazer valer, não é, um novo acesso que complementa a educação presencial. Nesse momento, caras inspetoras e caros inspetores, não há como não evitar perdas e danos. Em todos os aspectos estamos sofrendo perdas e danos. Só o comum pode desafiar o espectro do vírus por uma vacina ou um remédio como um bem comum universal. Só o comum pode revalorizar o SUS. Só o comum pode trazer uma nova formação do docente, na qual
as tecnologias se tornam um instrumento de maior complementação e de maior qualificação. Só o comum pode tornar possível o valor da escola comum e o seu docente. Nesse sentido, ser inspetor, ser inspetora, remete à origem dessa palavra. Olhar dentro, olhar mais profundamente dentro da situação. Mais do que nunca, a posição e a gestão de vocês se torna importante para que os elos entre a escola e a comunidade, entre a escola e a família, se tornem agora mais importantes, como preservação do vínculo com a escola, se torne o elo mais importante até mesmo do que a precariedade das formas que estão se dando de substituição do ensino presencial por outras formas. Espero, portanto, que a inspeção ela ganhe agora uma visibilidade nessa articulação entre a escola e a comunidade. Muito obrigado.